De novo, bom dia! Bom dia, Cési, tudo bem? Tudo bem com você, Lute? Olha só, Tudo ótimo. a gente fica imaginando, eu fiquei pensando aqui quando a gente definiu a pauta, que eu acho que nada disso que a gente vai conversar hoje tem a ver com algo que a gente até já falou, que é em questão da nossa vaidade, do aceitar envelhecer, porque junto com essa saúde mental vem também um amadurecimento, vem as nossas experiências que nos ajudam a envelhecer e tudo mais. Mas como é que a gente fala um pouquinho, trata um pouquinho da saúde mental de quando estamos lá mais velhos? Então, é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender que a gente precisa ter gratidão pelo envelhecer. E não usar isso, o envelhecer, como, às vezes, até como uma punição da vida. Sabe, eu dou exemplos até familiares mesmo, assim. Por exemplo, a minha mãe tem 77 anos, tá? Só que para ela, o envelhecer é quase que um castigo. Então, assim, poxa, já não tenho mais a pele que eu tinha quando era mais nova, já não tenho mais a força física que eu tinha, ou então já não tenho mais a disposição, ou então tenho dores que eu não tinha antes. Só tem tudo bem, mãe. São dificuldades que a vida traz. Só que, ó, você está super lúcida, você está super independente, mora sozinha, tem seu carro, dirige, sabe? Você faz coisas. E o meu pai, por outro lado, faleceu quando tinha 50 anos, entendeu? E eu falo para ela, mãe, será que o meu pai não teria tudo para viver o que você está vivendo hoje? E olha Entende? só, mas Então a nesse gente ter caso essa gratidão. não trata um pouquinho daí sim, da autoestima dela, que ela perdeu um pouquinho? Tem essa diferença, Lute? Também, tem sim. Só que é aí que eu digo que a gente precisa enxergar o lado positivo das coisas. Então, assim, mãe, poxa, você tem 77 anos, tudo bem, você gostaria de se ver como se era quando tinha, sei lá, 30 anos a menos. Só que, poxa, cada fase tem a sua graça, cada fase tem o seu charme, a sua beleza. Poxa, eu acho você linda com 77 anos, entendeu? E eu tenho certeza que muitas pessoas, até com mais idade que você, dariam tudo para ter o visual que você tem. Porque minha mãe não parece ter 77 anos, então você olha para ela, parece que ela tem 60. Para ela estar Entendeu? reclamando desse jeito, ela deve ser vaidosa e muito cuidada. Bastante vaidosa. Mas eu falo, mas tem que aproveitar cada fase, que a fase traz de melhor, entende? E tem que contar que olha tudo que ela viveu e que meu pai não viveu. O meu pai, por exemplo, faleceu em 95. Sabe? Então, meu pai não viu os avanços tecnológicos que a gente vive hoje, dos smartphones. Meu pai não viu várias coisas que a gente está presenciando com inteligência artificial hoje, por exemplo. Meu pai nem sonhava que isso é uma coisa tão real e possível, sabe? Olha quantos filmes meu pai deixou de assistir, quantas músicas meu pai deixou de escutar. Poxa, agora, no final do ano passado, os Beatles, né, que era uma banda que meu pai amava, Sim. lançou uma música inédita. Sim. E que meu pai não chegou a conhecer, entendeu? Porque Mas ele quando faleceu você antes. quando você fala isso, Lute, ela se conforma por alguns minutos ou ela nem te escuta? As duas coisas. Né? Porque ela fala, tá, eu sei, só que eu quero ter a pele de antes. Chega. Pois é, mas é o que eu falo, assim, né? Tem até uma frase que está da Bíblia, né, que diz assim, tudo não terás, entendeu? Então, a vida é feita de escolhas e de renúncias. Cada escolha traz uma renúncia. Pô, se a gente escolhe ter uma qualidade de vida para viver mais tempo, por exemplo, eu quero ver, meu filho está com 16 anos, por exemplo, eu quero ver, meu filho faz vestibular esse ano, eu quero ver meu filho passar no vestibular, quero ver a trajetória toda dele da faculdade, quero ver ele namorando e casando, ter os filhos dele. Só que para isso acontecer, eu tenho que me cuidar. E para eu me cuidar, daí eu tenho que viver muito tempo. Só que também vai trazer consequências. Para eu viver muito tempo, a minha fisionomia vai mudar. Só que sabe, eu abro mão de coisas por outras, que são mais importantes. E, aliás, os filhos são essa inspiração pra gente, né, Lute? Eu também Claro. penso em me cuidar. Às vezes eu nem penso em me cuidar por mim. Eu quero comemorar o dia do avô um dia. Eu quero ser avó um dia. Para isso eu preciso aguardar, né, claro, o momento certo. Mas eu quero estar lá, eu quero viver isso. Então, às vezes, a gente se cuida pelos filhos mesmo. Exatamente. É o que eu falo para minha mãe, a mesma coisa. Minha mãe tem 77, vê meu filho hoje com 16 anos brilhando na vida.
cantando e estudando para o vestibular de medicina. O meu pai não teve a chance nem de conhecer meu filho. Poxa vida, né? Entende? E você acha também que quando, no caso do casal, quando perde um lute, né, o parceiro da vida toda, às vezes é uma vida inteira com aquela pessoa, às vezes era um casamento super feliz e de repente perde. A pessoa, é difícil ela se manter bem, né, durante um tempo. Sim. É porque, na verdade, o que acontece assim, né? Quanto mais a gente vive, a gente tem esses ganhos, né? De vivenciar coisas novas, vivenciar coisas que a gente nem imaginaria que seriam possíveis e tal. Só que também tem uma consequência, que a gente acaba perdendo pessoas na nossa vida que vão embora antes. Isso é normal, sabe? Eu, por exemplo, eu tô com 52 anos. Eu já perdi amigos. Sim. Entende? Eu perdi amigo com 15, quando eu tinha 15 anos. Sim. Perdi uma amiga agora em dezembro do ano passado. Então, são coisas que a gente vai vivendo, né? Até tem uma história interessante que é do Drácula, né? Do Conde Drácula, que ele vive lá para os 700, 800 anos. Ele fala, uma das maiores punições para isso é eu perder pessoas, perder amores. Só que aqui entra uma outra coisa, Cécia. Ao invés de a gente ficar lamentando as perdas, a gente tem que olhar com gratidão, ter vivenciado histórias com essas pessoas que se foram. Aqui muda tudo. É verdade, porque quando a gente perde, eu escutei uma vez, poxa vida, eu acho que eu até já contei aqui, Lute, agora eu não lembro quem falou isso, mas do tipo de perder uma pessoa muito querida, jovem, e eu acho que foi de uma mãe. Agora, eu não vou me lembrar, mas a frase era a seguinte: a pessoa perdeu alguém muito mais jovem, assim. E ela disse, eu vou chorar sim, eu vou chorar de saudade, mas eu vou agradecer a Deus por ter me permitido ter passado aqueles anos com aquela pessoa. Quer dizer, reverte um pouquinho o olhar, né? Perfeito. É exatamente isso que eu trabalho com os meus pacientes, quando perdem alguém, independente de ser novo ou de ser já mais velho. Eu tenho uma paciente também que perdeu o filho com 20 anos num acidente de moto e a gente trabalhou exatamente esse sentimento. No começo, que ela estava no auge do luto, eu perguntava para ela, se há 20 anos atrás você soubesse que você ia viver tudo que você viveu com o teu filho por 20 anos e que daí no dia específico você o perderia com uma dor tão forte, assim, né, por uma perda de um acidente, né, tão trágico, você abriria mão de ter engravidado dele, ter tido ele, para não perdê-lo 20 anos depois? Não, claro que não. Claro Cada que não. dia desses 20 anos foram maravilhosos e eu sou grata a isso. Eu falei, isso que tem que ficar. É nisso que Entende? tem que pensar, né, Lúcia? Porque a gente a gente realmente foca na dor, você foca na perda, você foca na dor e tudo mais. Mas se você pensar por esse lado, e é uma pergunta, até uma pergunta fácil de responder, não é? Você abriria mão dessa gravidez ou você teria... abrir mão não, né? Eu digo assim, mas você, se pudesse escolher, não teria esse filho? Não ter engravidado. Mas não tem uma mãe que falaria não. Lógico. E isso aqui, a gente pode falar até com relação a pet, né? A bichinho de estimação. Eu tenho uma paciente que tem 13 anos que perdeu um cachorrinho que ela conviveu com esse cachorrinho a vida inteira. O cachorrinho já existia na família antes dela nascer. Então, todos esses 13 anos dela, esse cachorrinho esteve junto. Já estava idosinho o cachorrinho. Totalmente. Daí eu perguntei para ela, se você soubesse que no dia específico aqui ele ia falecer, você teria aberto mão de ter vivido com ele para não perdê-lo? Ela assim, claro que não. Tá vendo? Essa pergunta, aliás, vale aqui, ó. A gente desfocou um pouquinho, mas é uma pergunta que, de repente, um ouvinte precisava ouvir, hein? Precisava ouvir, que, de repente, perdeu alguma coisa. Lúcia, eu vou pedir aqueles 2 minutos de intervalo. Você me dá? É rapidinho, a gente já vai voltar e vai continuar falando do Dia dos Avós, falar da saúde mental dos idosos, que é tão importante, o cuidado com essas pessoas maravilhosas. Lúcia, é rapidinho, rapidinho, a gente já volta. Muito bem, gente. Hoje, saúde mental, homenageando os avós, porque amanhã a gente comemora, a gente lembra o Dia dos Avós. Eu tô com o Lute, que é um psicólogo que sempre tá aqui no nosso programa batendo papo com a gente, já é de casa. Agora, Lute, algo que eu gosto muito de frisar aqui e conversar aqui com os nossos ouvintes é em relação ao comportamento dos jovens perante as pessoas mais velhas. É um problema que afeta muito lá a saúde mental do vovô e da vovó, que de repente é maltratado pelo neto, não é? Sim.
Existem muitos jovens que têm aquela arrogância da juventude de achar que sabe tudo e que os mais velhos não sabem nada. A gente escuta muito isso, assim, de pessoas mais jovens, assim, muito jovens, assim, mas eles nem sabem nada. Por exemplo, eu vi muito isso em relação a questões eleitorais, por exemplo, quando alguém fala assim, mas na minha época era assim, quando o mais idoso fala. Sim. E o mais novo, que nem viveu aquilo, nem diz assim, não, mas é que na tua época aconteceu tal coisa e isso era terrível. Mas a pessoa que viveu aquilo viu de outra forma. Sim. Tanto na vivência pessoal dela, quanto nas notícias reais que aconteciam na época e tal. E às vezes uma pessoa que não viveu aquilo quer achar que sabe mais do que quem que viveu. Entendeu? Então essa arrogância acaba causando uma falta de respeito, de atenção, de valorização daquela história de vida, daquele conhecimento todo, daquela experiência toda. Sabe? Então, realmente é um dos conflitos que são mais dolorosos até para os idosos, né? Claro, de perceber ali que o neto, que geralmente o neto é o paparicado, né? A neta, Também. Quando diz que ser avô é ser mãe e pai 2 vezes, eu quero saber desse amor um dia. E aí, de repente, ver essa pessoa maltratando. Mas isso também é um pouquinho de culpa dos pais, né, Lute? É um pouquinho da culpa de todo mundo, assim, muito da mídia, assim, como em geral, que vem exaltar só a juventude e tal, mas, poxa, esquece de toda aquela vivência, né, que aquelas pessoas mais velhas já adquiriram, né, com toda essa experiência de vida e tal. Então a gente tem que valorizar as duas coisas. Tem que valorizar muito a juventude, o vigor da juventude, aquela vontade de conhecer cada vez mais, de experimentar. Só que também tem que valorizar a experiência de vida, sabe? Uhum. Então, o grande segredo é o equilíbrio, é o respeito. Você fala que muito também a falta de, talvez, promover esse tipo de respeito em relação às mídias, em relação a, enfim, a tudo que se é público, né? O que chega nas pessoas. Acho que promoção do respeito está faltando um pouco? Eu acho que até das duas partes, assim, sabe, Tete? Claro que também tem idosos, assim, tem pessoas mais velhas que falam assim, por exemplo, essa música que tem hoje em dia é uma porcaria, a música boa era só da minha época. Não é assim também. Os idosos também têm que se abrir para as novidades, têm que se abrir para as coisas que estão acontecendo no hoje e tal, para vivenciar também o presente, né? E assim como por exemplo, o meu filho tem 16 anos, e ele, além de ser estudante, né, que vai fazer vestibular, ele é músico também. Assim como eu, ele canta, toca um monte de instrumento. Sim. E tal. Só que meu filho, ele adora as bandas atuais de rock, como um Arctic Monkeys, por exemplo, mas ele adora Beatles, que é dos anos 60, ele adora Elvis, que é dos anos 50. Sabe? Então, você vivenciar todos os momentos, tanto para os mais novos quanto para os mais velhos. A minha mãe, por exemplo, que é dos anos... Minha mãe nasceu em 47, mas ela adora as bandas atuais, entendeu? Então, e por que precisa ser só uma coisa? Eu também, né? Na verdade, a gente gosta. Eu assisti um documentário do Michael Sullivan e Paulo Massadas, que tem no streaming. E lá conta a história das músicas, as músicas de mais sucessos da época, dos anos 80 e 90, foram de Michael Sullivan e Paulo Massadas, e eles passavam por várias áreas, né? Desde Fagner, Tim Maia, Xuxa, Hilarie deles e tudo mais. E aí a gente assistindo e comentando no grupo de família no WhatsApp. Aí a minha mãe falou assim, nossa, que delícia, isso aí é tudo da minha época. Eu falei, mãe, da sua época, nada é da minha também, ué? Por que não? É da época de todo mundo, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, o meu filho não viveu os anos 60 dos Beatles, mas como ele escuta hoje, aquilo também faz parte da época dele. Porque ele escuta hoje uma coisa que era dos anos 60. Assim como a minha mãe, que é daquela época, o que é hoje, ela também é dela. Claro que sim, é verdade. E aí vai. Então, assim, esse negócio de gosto, você pode gostar de bossa nova. Eu nem era da época de bossa nova, não é verdade, Lute? Mas por que não admirar? Eu acho que não ofende ninguém gostar de coisas que estão lançando agora, quanto, eu acho que em questão de literatura, a gente não assiste, às vezes, em canais que passam novelas antigas e assiste com o maior grato, quer dizer, gosta de conhecer. Eu acho que tudo isso é conhecimento.
É verdade. E a gente ter essa oportunidade, né, de vivenciar todos os momentos ao mesmo tempo, assim, né, ter um pouco de experiência do passado, ter experiência do que está acontecendo agora, e se esperamos, né, ter as experiências do futuro, poxa, é maravilhoso. É isso que torna a vida mais rica. É verdade. Agora, Lute, voltando lá no começo aqui da nossa conversa agora, nesse segundo bloco, quando eu falo dos jovens. Talvez a falta de respeito, outrora até o desprezo, o que pode causar na saúde mental da pessoa mais velha? Essa falta de atenção, por exemplo, dos mais novos e tal, pode inclusive ser se o mais idoso, assim, não tiver uma estrutura emocional bem sólida, pode causar depressão, pode causar essa tristeza profunda, pode causar ansiedade, sabe? Então, são coisas que a gente tem que cuidar, sim. E aí, por isso que eu digo que é importante até para os mais velhos fazerem terapia. Assim como eu tenho pacientes de 10, 13 anos, eu tenho pacientes de 73. Sabe, que tem essa consciência de que a gente tem que ter alguém para verbalizar os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos anseios por relações melhores e de um futuro, né? Então é isso. E essa história também de cuidar da saúde mental, terapia, ter muitos e muitos profissionais se especializando para cuidar da nossa cabeça, também é novidade para quem está mais velho agora. Claro, é isso mesmo. Isso que torna a nossa mente mais jovem, né? Uhum. Ô, Lute, e como que é para essas pessoas, fica mais difícil essa confiança num profissional da saúde mental? Ou já que eles estão lá é porque realmente já estão confiando? Então, tem muito preconceito, assim, eu já vi muita colega minha, quando eu me formei, por exemplo, tinham colegas que se formaram com 23 anos, por exemplo, né? Uhum. Então, eu tinha uma amiga até que me contava isso, que uma vez chegou uma paciente de 45 anos, nem era, né, tão mais velha, e daí começou a contar uma situação da vida dela tal, e a minha colega, que tinha todo o conhecimento técnico ali da psicologia e tal, mas não tinha a vivência, ela pegou e deu um direcionamento para essa paciente. E ela pegou e olhou para minha colega e falou assim, queridinha, você não tem nem experiência de vida para me falar isso, você nem viveu nada parecido. Né? E daí eu falei assim, tudo bem, né? Ela não tem experiência de vida, mas ela tem um conhecimento técnico. Claro que é melhor quando o psicólogo tem a experiência de vida, além de ter o conhecimento técnico. Só que, por exemplo, esse meu paciente de 73 anos já viveu muito mais coisa do que eu. Uhum. Né? Só que quando a gente concilia o meu conhecimento de vida, do que eu vivi até hoje, com o conhecimento técnico, a gente acaba igualando com a experiência de vida dele e eu posso dar um direcionamento melhor para a vida dele. Claro, e a gente vê. E outra coisa, a pessoa que tem o conhecimento técnico, gente, ela passou ali 5, 6 anos da vida dela só estudando aquilo para diagnosticar, para ajudar. Então, quer dizer, ela se dedicou ali uma parte do tempo que talvez a experiência não dê essa parte. Talvez não dá, né? E mais tempo, né? Porque são 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós-graduação, mais anos de mestrado, o estudo continua sempre, né? Eu continuo estudando até hoje, por exemplo. Sim. Então é assim mesmo. Mas eu gostei, um outro dia eu fui fazer uma consulta, Lute, e tinha residente junto nessa consulta. Claro que, muito gentilmente, eles me perguntaram, 2 residentes junto com o médico, eles me perguntaram se eles poderiam acompanhar a consulta, que eles eram residentes, mas com a minha autorização. Falei, claro que pode. Lute, eu fiquei muito feliz, porque ali juntou o médico, que já tinha sua experiência, com 2 pessoas ali fresquinho no conteúdo. Então, eu, ao contrário dessa mulher, eu fiquei muito feliz. Claro, frescos no conteúdo, com a vontade de aprender cada vez mais, com a vontade de ajudar, né, de cuidar do paciente, que ali no teu caso, é isso mesmo. E com a vontade de acertar o diagnóstico também, né? Sim. Verdade. Lute, como que a gente, então, qual a tua última orientação para a gente fechar a nossa entrevista? A sua orientação para aquela pessoa mais velha que está, de repente, se sentindo sozinho. A terapia ajuda muito na solidão, porque tem velhice solitária também. Tem gente que perde, né? Tem muito, é o que mais tem a velhice solitária. Quem tem medo de envelhecer, um bom caminho é procurar a terapia? A terapia ajuda em todos os momentos, eu acho que sim, a terapia é fundamental. Só que tem outras coisas que a pessoa pode aprender também paralelamente, né? Pensar sempre na gratidão
pela vida, gratidão por estar naquele momento, por tudo que já viveu, e pensar em outras coisas que pode incluir na sua vida, assim, né, para que a vida continue tendo sentido, continue tendo significado. Poxa, que tal procurar grupos de idosos, por exemplo, que façam eventos eventuais, assim, de jantares, de passeios, de viagens, entendeu? De trocas literárias, né? De ler um livro, depois discutir sobre aquele livro. Por que a gente não pode viver isso quando está mais velho também? Então a gente tem que vivenciar essas coisas. Viver. Tem que continuar vivendo, né, Lute? Viver, exatamente. só isso. Que bacana, Sim. Lute. Adorei falar com você. Muito obrigada. Até a próxima, que aqui você Eu que sempre vai. agradeço. Onde a gente te encontra na rede social? No Instagram é o jeito mais fácil. O meu perfil é @lute, L de loja, U de uva, T de trem, I de igreja, _psicólogo. Então, Lute _psicólogo. Daí a pessoa pode me mandar mensagem pelo próprio Instagram, ou então no Instagram tem postagens minhas onde aparece o número do meu WhatsApp. Também pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, e daí eu posso estar atendendo a todo mundo. Maravilha, Lute. Obrigada, querido. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Tchau, Festa. tchau. Beijo. É isso, gente. Falando da saúde mental das pessoas mais velhas, né? Falando da saúde mental dos avós. A gente fala dos avós por conta dos netos e tal. Bom, essa pauta a gente já tinha escolhido.